Ei pessoal, seja bem-vindo aí ao vídeo de instruções da nossa atividade relativa à disciplina de Economia Rural do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Nesse primeiro momento do vídeo eu vou apresentar algumas questões introdutórias para vocês verem qual é o objetivo dessa atividade. Na verdade, é acoplar o conhecimento prático que vocês têm na produção de mapas, o uso dos softwares que vocês já dominam, mas agora fazendo essa produção de mapas com um fim econômico. Então existem já não só órgãos de imprensa, né, como jornais, revistas, mas também existe na academia economistas que têm um viés mais territorial, que utilizam mapas para fazer a interpretação de dados econômicos a partir desse visual que colabora e contribui muito para o entendimento de questões econômicas e que ajudam a entender, por exemplo, outros assuntos de economia, como, por exemplo, desdobramentos em torno do desenvolvimento econômico. Então eu vou mostrar nessa primeira parte essa introdução de por que a gente vai utilizar o conhecimento que vocês têm na produção de mapa para fazer mapas econômicos. Depois eu vou mostrar para vocês onde vocês buscam os dados, vou deixar também os links na descrição deste vídeo. E também vou sinalizar aí o que é fundamental para ser feito, com o objetivo de que essa atividade seja feita com grande sucesso, lembrando que ela vale 50 pontos. Portanto, é fundamental que vocês assistam o vídeo até o final, anotem as questões importantes que vocês têm. Se tiverem dúvida, anotem também e me perguntem antes do final do prazo da atividade, para que vocês possam fazer uma atividade interessante e possam ver que existem outras áreas de atuação que podem ser um foco aí de oportunidades para vocês, mesmo não sendo necessariamente na área de engenharia, mas pode usar o conhecimento que vocês têm para a elaboração desse material. Veja, então qual é a ideia? Eu quero que vocês produzam mapas econômicos ligados justamente à economia rural. Eu vou mostrar aqui dois exemplos básicos de mais ou menos a ideia do que a gente deseja na atividade. Vou mostrar um outro trabalho que eu já fiz ele em 2019, aplicado ao território da Bahia apenas. E vou mostrar para vocês como é essa ideia de perceber a questão do uso dos mapas e o uso de informações, de dados econômicos, e também daqui a pouco eu mostro para vocês como buscar isso no IBGE. Veja, eu tenho aqui dois exemplos de mapas que eu quero que vocês usem de inspiração desse Nexo Jornal, que é um jornal digital. Então tem 4 mapas, né? Então tem 2 que falam sobre o café e 2 que falam sobre o arroz, para vocês verem mais ou menos a ideia. Então veja, aqui primeiro tem um mapa aberto, né, do Brasil, então a produção de café cru por município brasileiro. Essa métrica aqui, né, dos pontinhos, das cores e do seu tamanho de acordo com a dimensão da produção, eu acho que é uma escala interessante, permite você visualizar mais ou menos onde está a concentração, e note que cada pontinho desse vai representar um município, né? Então note que aqui na região onde está a UFO Campos Monte Carmelo, note que provavelmente é esse globinho aqui maior, porque a produção lá em Monte Carmelo, ou aqui em Monte Carmelo, está mais ou menos aí em torno de 30 a 40 mil toneladas por ano. Então isso aqui vai mostrando mais ou menos onde é que está a produção do café no Brasil, né? Então produções pontuais em uma região do norte, alguma coisa aqui na Bahia, aqui na Chapada Diamantina, no oeste, mas aqui no sul, o Espírito Santo explodindo, né, de produção aqui junto com essa parte aqui nessa fronteira encostada com Minas, e aqui você tem o sul de Minas e o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. São Paulo já diminuiu muito a produção de café. Então note como há uma construção visual. Então, a primeira questão fundamental é o seguinte: este mapa, a gente vai ter como primeira delimitação geográfica, então, a primeira delimitação geográfica, o estado, aqui tem o Brasil, mas na nossa atividade o estado e o município. O município, portanto, é a reflexão final. Por quê? Porque
Nós não temos muitos dados no Brasil, por exemplo, se eu quisesse ver onde é que está localizada essa produção em um determinado município, de maneira a ver se está mais próximo da sede do município, mais longe, e etc. Mas veja como isso aqui favorece. E aí o outro mapa que detalha mais, veja que aí você tem maiores produtores de café cru no Brasil. Então você tem o Patrocínio, Rio Bananal, Linhares, São M do Guaporé, eu acho que é Miguel do Guaporé, se eu não estou enganado, e Vila Valério no Espírito Santo. Então veja, o Sudeste é responsável por 82% da produção. E aí quando a gente aproxima esse mapa, note que a gente consegue, portanto, visualizar melhor, onde estão as produções, né? Então note que aqui, esse globo maior aqui, né, eu quero de 50 mil, correspondia a Patrocínio, Monte Carmelo já está aqui do lado. Então note como isso dá um visual bacana, né? Claro que você vê, ó, pequenas produçõezinhas em outros municípios, mais irrelevantes. E aí aqui claramente a gente vê uma produção mais concentrada em poucas regiões de Minas Gerais. Basicamente, o Sudeste é responsável por 86% da produção. Então veja, esse mapa dá um visual incrível do posicionamento geográfico dessa produção, dessa riqueza no país. E isso, claro, nos permite, por exemplo, permite o governo tomar decisões estratégicas. Você pode usar esse mapa para fornecer informações e elementos acerca da capacidade que tem, consequentemente, as empresas, de onde elas vão se posicionar, porque você pode instalar sua empresa mais próximo desses grandes polos produtivos e assim por diante. Vou mostrar aqui um outro exemplo para solidificar aí mais ou menos a ideia do que eu quero. Veja esse outro, né? Produção de arroz por município brasileiro em 2009 em toneladas. E aí veja, né? Olha a distribuição do país. Então você tem produções mais espalhadas pelo país e olhe como você tem uma produção concentrada no Rio Grande do Sul, né? Então, igualmente, né? Aí esse jornal, ele faz o detalhamento do Rio Grande do Sul, né? Então aí coloca os 5 municípios, os 5 maiores produtores, né? Então lá dos 50 maiores produtores de arroz, 40 ficam no Rio Grande do Sul, responsável por 69% da produção nacional. E aí você consegue detalhar onde estão esses municípios, claramente permitindo com que você tenha uma noção melhor do posicionamento geográfico dessa produção. Então veja, né, quando a gente compara lá com o café, né, quando a gente pega este mapa de arroz e depois compara a esse, note como a produção de arroz é mais espalhada. Você tem basicamente um grande polo no Rio Grande do Sul, um grande polo aqui na fronteira Tocantins-Mato Grosso, né? Olha a produção de arroz extremamente espalhada aqui no Maranhão, né? Também chama a atenção. Aqui uma produção também aqui na costa, né? Entre Sergipe e Alagoas. Então veja como você tem uma distribuição completamente diferente. Então a ideia de mapas econômicos é justamente esse, justamente dar uma percepção visual de como é que está distribuída a riqueza, onde é que está distribuída a produção e, consequentemente, o PIB de determinadas cadeias agroalimentares no Brasil. Claro que a gente está aqui usando o Brasil, ou você poderia, como a gente vai fazer o nosso trabalho, ou aqui no caso é uma região, mas no caso do arroz aqui você vê ou como está distribuída essa produção no estado, em um determinado estado, o que permite também compreender qual é a política que você pode fazer em relação a essa atividade econômica, ok? Então, esse aqui é a primeira ideia. Eu fiz em 2019, junto com outros colegas, um trabalho do qual eu levantei as 10 principais culturas da agricultura baiana. Aí eu fiz uma divisão adicional por biomas, né? Então você tem aqui, né, o Cerrado, você tem aqui a Caatinga e você tem aqui a Mata Atlântica, né? Essa regiãozinha amarela é a região metropolitana de Salvador. E aí eu fiz as geolocalizações das lavouras das 10 principais culturas da agricultura baiana, utilizando ainda o Censo Agropecuário de 2016, os dados lá
de 2016, quer dizer, de 2017, né? Que foram divulgados. Então aí o que acontece? E aí eu distribuí, né? Então a principal cultura, a soja, né? Veja como ela tá lá jogada no oeste, né? Com alguns municípios, né? Por exemplo, aqui é Luiz Eduardo Magalhães, aqui é um outro município. Aí você vê banana mais distribuído, né? Algodão também mais pro oeste. O cacau você vê aqui mais na costa, né? Mais aqui com uma concentração em Ilhéus. O milho já está extremamente distribuído, ainda que você tenha também no oeste grandes produções comerciais. O café você vê, voltando lá o que a gente tinha visto no gráfico feito lá pelo jornal, você também tem uma distribuição. Veja a mandioca, você não tem um município, uma região que seja um grande produtor. Mamão está aqui também sudeste, ou sul, extremo sul da Bahia, né? Essa região aqui, esse pedacinho aqui é chamado de extremo sul da Bahia. O feijão também muito distribuído. E veja a batata inglesa, né? Concentradíssima aqui na região central, na Chapada Diamantina. Então, mais uma vez, note como a utilização de mapas, do ponto de vista da percepção dessa localização geográfica, permite a gente ter uma compreensão visual de onde é que está a riqueza, de onde é que está a produção e do que ela representa em termos de realidade. Então, por exemplo, só para citar para vocês observarem, por exemplo, essas concentrações das grandes produções, então soja, algodão e milho no oeste baiano, tá aí ligado ao grande agronegócio exportador, né? Grandes propriedades, extremamente mecanizadas, os solos lá os terrenos são planos, portanto, claramente você vê uma super concentração da produção em uma região, que se torna uma nova fronteira agrícola do agronegócio, e aí você tem essas grandes produções. Mas quando você vê, por exemplo, o feijão e a mandioca, claramente você vê que esse espalhamento reflete justamente a agricultura familiar. Quando você olha a banana, é a mesma coisa, né? Ou seja, há uma grande distribuição em todos os estados, nos 3 biomas aqui, e a ideia do bioma foi justamente para tentar ver e identificar isso, né? E você tem uma produção de batata inglesa comercial também aqui na Chapada Diamantina, ou seja, no semiárido brasileiro, né? No bioma Caatinga. Então, claramente, você vê, a gente visualiza se você tem concentração ou fragmentação produtiva, essa ideia de um mapa econômico aplicado aí ao agronegócio. Pois bem, dito isso, eu quero passar para algumas instruções. Primeira coisa, nós vamos ter como referência o estado de Minas Gerais. Portanto, vocês não vão fazer nenhum mapa muito grande do Brasil. Não há tempo para a produção de um mapa nas dimensões brasileiras, ainda que a gente saiba que tenha alguns arquivos já prontos, né, com as estruturas do mapa, mas nós vamos ficar concentrados no estado de Minas Gerais. E mais ainda, nós vamos nos concentrar em Minas, na região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Então, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, que é o estado de Minas Gerais. Então, é um arquivo do IBGE, com as divisões feitas pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muito importante a gente definir claramente qual é a base das nossas divisões. Por quê? Porque nós também não vamos trabalhar com o Brasil inteiro, nós não vamos trabalhar com Minas inteiro. Por quê? Porque não há tempo para isso. Se aqui fosse um trabalho, digamos, se você tivesse num mestrado ou num doutorado, você teria muito mais tempo para manipular dados mais avançados neste sentido. Mas não. Então eu vou disponibilizar esse dado para você. Então vamos lá. Vamos começar com Minas. E não vamos fazer Minas todos. Vamos fazer apenas a mesorregião. Deixa eu baixar aqui para vocês. Vamos fazer apenas a mesorregião do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Então, temos a mesorregião. Então, vocês vão preparar um mapa de Minas, vão destacar a mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e cada um de vocês
vai focar numa micro-região. Então, o Triângulo Mineiro está dividido na micro-região de Ituiutaba, de Uberlândia, de Patrocínio, de Patos de Minas, de Frutal, de Uberaba e de Araxá. Então, nós temos aí essas micro-regiões. E aí eu vou designar, cada aluno vai ficar com uma micro-região. Vamos concentrar aqui, por exemplo, como a gente está em Monte Carmelo, para vocês verem mais ou menos essa ideia. Então, por exemplo, nós temos aqui, na micro-região de Patrocínio, então nós temos os municípios que compõem essa micro-região. E aí, vocês vão produzir um mapa focado. Então, cada um de vocês vai ter uma micro-região e dentro dessa micro-região você tem os municípios. Então, eu tenho Abadia dos Dourados, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Patrocínio, Romaria e Serra do Salitre. Esses municípios, um aluno vai cuidar deles. Então, vai fazer o levantamento das informações da economia rural e vai produzir os mapas relativos a essa economia rural dessa micro-região. E é importante destacar o nome dos municípios, destacar a micro-região, a mesorregião, o estado, mostrar, não se esquecer das escalas do mapa, deixar tudo bonitinho para que depois vocês possam abastecer esses gráficos ou esses mapas com as informações ligadas à agricultura. Então, nós vamos utilizar esta tabela do IBGE para justamente sinalizar as micro-regiões que vocês vão utilizar. Então, cada um de vocês vai ficar com uma micro-região. Então, eu selecionei a região de Patrocínio, a região de Patos de Minas, a região de Ituiutaba e a região de Uberlândia. Então, nós temos aí 4 regiões. Se precisar, a gente designa mais regiões para vocês, ok? Pois bem, eu vou disponibilizar esse link também, que é o link que tem a malha municipal. Eu acho que aqui você tem as bases de informações, né? Dos mapas, né? Dessa distribuição do IBGE, né? Então você tem aqui Minas Gerais, então tem municípios, micro-regiões, mesorregiões, regiões geográficas imediatas, regiões geográficas intermediárias, do qual vai permitir com que vocês possam produzir esses mapas, ok? Pois bem, agora eu vou mostrar para vocês que vocês vão entrar nesse link do IBGE Cidades. Então, se você botar lá no Google IBGE Cidades, vai aparecer. Então, veja, nesse IBGE Cidades, a gente consegue encontrar informações de todos os municípios do Brasil. Então, vamos lá, vou botar aqui, então vamos começar pelo município que nos guia. Então, se a gente for aqui em Monte Carmelo, então veja, Monte Carmelo, então selecionei, já apareceu aqui Monte Carmelo. Então, por exemplo, apareceu o município de Monte Carmelo, ok? Então, nesse mapinha aqui, ó, você vai ver lá Monte Carmelo, onde é que está localizado, né? Aqui na ponta do Triângulo Mineiro, né? E aí você tem aqui um conjunto de consolidações de informação, né? Quem é o prefeito, o aniversário da cidade, população, densidade demográfica e por aí vai. Ou seja, o IBGE permite você ter uma série de informações. Tem a questão de economia, tem a questão de território. Então, se você vier aqui na questão de território, só para mostrar a vocês o que a gente está querendo, você vai ver lá, mais uma vez, ó, a mesorregião que a gente tinha falado, triângulo, e a micro-região Patrocínio. Então, quem ficar com a micro-região de Patrocínio vai lá recorrer no IBGE Cidades todos aqueles municípios, né? Ou seja, Grupiara, Romaria, Coromandel, vai pegar lá, voltando aqui, ó, a lista dessas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 municípios, e aí vai recolher. Pois bem, e aí como é que vocês vão recolher os dados, as informações? Então, vocês vão aqui em pesquisas, então você buscou lá Monte Carmelo, então eu estou em Monte Carmelo. Então, em Monte Carmelo vai ter panorama e vai ter pesquisas. Vocês vão em pesquisas
E em pesquisas, lá em cima, no topo de pesquisas, voltando aqui, pesquisa, você tem lá censo agropecuário. Aí vocês vão entrar no censo agropecuário. No censo agropecuário, vocês vão aqui no ano e vão colocar o último censo, que é o censo de 2017, resultados definitivos. Aí vocês vêm aqui, ó, fecham, ó, fechei. Então o que que eu quero? Por que eu fiz isso? Para vocês justamente ver o seguinte. Então nós temos aqui, ó, dados dos estabelecimentos comerciais, o que que você tem de lavoura permanente, o que que você tem lavoura temporária, o que que você tem de pecuária, pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários, tratores, implementos e máquinas agrícolas, é o que você tem aqui em termos de informação. Neste trabalho, como não teremos mais uma vez tempo para fazer de tudo, eu quero que vocês se concentrem na produção. Então vocês vão... Então nós temos duas situações. Lavoura temporária e lavoura permanente. Então vocês vão na lavoura permanente, na lavoura temporária, vocês vão verificar apenas a produção. Então, quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com 50 pés e mais. Então, por quê? Porque aqui a gente vai pegar apenas as produções relevantes. A gente não vai pegar aquela produçãozinha pequenininha, que não tem, digamos assim, sentido comercial. Então, é claro que um tiozinho, ele pode ter um pé de abacate lá na propriedade dele. Mas se ele tem 5 pés de abacate, claramente não é com um objetivo comercial. Mas se ele tem mais de 50, você aí tem um objetivo. Então vocês vão aqui, quantidade produzida, você vê lá 8.836 toneladas. Então essa é a produção de abacate no município de Monte Carmelo. Então vocês vão selecionar todas as produções relevantes. Então, ó, banana, 400 toneladas. Borracha, látex coagulado, 147 toneladas. Café, aí 23.158 toneladas. Do café, portanto, grão verde arábica. É a produção mais importante de Monte Carmelo. Maracujá, 242 toneladas. Pimenta do reino. Aí veja, pimenta do reino não tem informação. Quando não tiver informação, descarta. Pimenta do reino não é relevante. Tangerina, bergamota e mexerica também não é relevante, não tem informação. Então, para vocês verem esse exemplo, então nesse exemplo, quem ficar responsável por patrocínio vai tirar abacate, banana, borracha, café e maracujá. E vai fazer um mapa para cada produção desta micro-região. Então, o mapinha da micro-região de patrocínio, com os 11 municípios da micro-região, um mapa para abacate, um mapa para banana, um mapa para borracha, um mapa para café, um mapa para maracujá. Por quê? Porque quando a gente for ver nos outros municípios, a gente vai vendo dessas regiões quem são os maiores produtores. Depois, você tem a questão das lavouras temporárias, ou seja, aquela produção que todo ano se renova a lavoura. Então, você tem abóbora, aí você vai ver, ó lá, 21 toneladas. Arroz com casca, 5 toneladas. Aí você vê que é muito pequena. Cana-de-açúcar, 559 toneladas. Cana-de-açúcar forrageira, 145 toneladas. Cebola, aí veja, cebola não tem importância. Feijão, grão, cor, aí você vê 671 toneladas. Feijão fradinho, 2 toneladas. Feijão preto, 190 toneladas. Então você vê que tem uma grande produção. E feijão verde, 3 toneladas. Então, vai observando aí como tem. Girassol, semente, não tem importância. Mandioca, 189 toneladas. Milho, grão, 23.000 toneladas. Então, note que o milho tem uma importante produção em Monte Carmelo. Milho forrageiro, 39.000 toneladas. Soja, 29.000 toneladas.
Então a soja, sorgo, e aí vai até fechar. Então, o foco da atividade é apenas lavoura permanente e lavoura temporária. Pecuária não vamos realizar neste trabalho, neste momento, ok? Então, vai precisar. Então, o maior trabalho da atividade é justamente entrar no IBGE Cidades e reunir essas informações de maneira manual. Por quê? Porque aqui a gente viu de Monte Carmelo. Então, por exemplo, Monte Carmelo tem 8.000 toneladas de abacate. Mas aí agora, na micro-região de Patrocínio, eu tenho que procurar também, por exemplo, Coromandel. Então, quando eu procurar Coromandel aqui, então eu vou em Coromandel, aí vou em pesquisa, censo agropecuário, 2017. Aí eu fecho aqui para ficar mais curtinho as informações. E aí depois eu abro. Lavoura permanente, olha lá. Então em Coromandel também tem abacate. Então, mas o abacate em Coromandel é irrelevante. Então no nosso mapinha vai aparecer lá Monte Carmelo como o maior produtor de abacate por enquanto. A gente ainda precisa ver todos os outros municípios. Mas quando a gente for, por exemplo, aqui no café, ó, café grão verde arábica, veja que Coromandel tem 10.000 toneladas de café arábica. Então, o foco é na quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários, 10.000. Aí veja que lá também, ó, parecia que tinha robusta, que é o chamado Conilon, mas não tem. Então, também é só o café grão verde, café arábica, ó lá, 10.000 toneladas em Coromandel. Note que Coromandel também tem outras coisas aqui, ó, frutas, né? Ó, laranja, irrelevante. Limão, irrelevante. Manga, irrelevante. Maracujá, opa, 110 toneladas de maracujá em pêssego, irrelevante. Tangerina, irrelevante. Vamos voltar aqui, ó, borracha, irrelevante. Banana, 5 toneladas. Acerola, irrelevante. Abacate, irrelevante. Não note que as informações aqui é de que Coromandel tem menos produção. Tem, por enquanto, o café. E aí você tem aqui as lavouras temporárias, né? Então vamos aqui na soja para mostrar grão. Olha lá. Opa! Coromandel tem 169.000 toneladas de soja. Então, bem maior que Monte Carmelo. E aí, você vai produzir o mapa de Minas, o mapa da mesorregião, Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, e a micro-região que você foi selecionado. Nessa micro-região, você vai fazer um mapa para cada produto relevante dos municípios. Então, se eu tenho 11 municípios, eu vou coletar todas as informações de produção dos 11 municípios e vou aí realizando essa composição e esses mapas, ok? Não é um mistério, porque a ideia é, voltando aqui naquele meu trabalho que eu mostrei, é vocês pegarem e construírem vários mapas, como esse aqui que eu tenho do meu trabalho da Bahia, vários mapas, só que como não vamos ter tempo para fazer Minas todas, vocês vão fazer de uma pequenininha região para coletar dados de apenas 11 municípios. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a micro-região de vocês e vão fazer um mapa para o café, um mapa para a soja, um mapa para cada produto que for relevante, e depois nós vamos construir um painel como esse, vendo lá as culturas pelas cidades, pelas regiões, para ver. Por exemplo, a gente já viu aqui nessa breve pesquisa no IBGE Cidades que Coromandel tem muito mais soja que Coromandel tem muito mais soja que Monte Carmelo. Monte Carmelo tem muito mais café que Coromandel. Então isso já vai dando um mapinha com um visual que vai mostrando onde está, nessa micro-região, a maior produção de café, a maior produção de soja, a maior produção de milho, a maior produção de arroz, maior produção de cana-de-açúcar e por aí vai o produto que tiver. Então, cada município vão ter vários problemas, só apenas destacando
para vocês recorrerem a os dados que forem relevantes. Então veja aqui, ó, mais uma vez em Coromandel, abóbora, moranga e jerimum. Número de estabelecimentos agropecuários, 2, mas não tem mais informação. O que significa que a produção de abóbora é irrelevante. Então, pega apenas aquilo que tem a quantidade. Então veja aqui, algodão também é irrelevante. Amendoim também é relevante. O arroz também é irrelevante, não tem a quantidade. Cana-de-açúcar, aí a cana-de-açúcar em Coromandel já tem, olha lá, ó. Quantidade produzida de cana-de-açúcar, 442 toneladas. Mais uma vez, o objetivo é pegar a quantidade produzida, não é o valor econômico, nem o número de estabelecimentos, é apenas a quantidade produzida, do produto, ok? Bem, basicamente essas são as informações da atividade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E a ideia é que vocês produzam mapinhas assim, né? Aí podem escolher a cor, a escala, pode acrescentar aquilo que você já sabe a mais por conta da sua experiência. Podem fazer aí, utilizar aí os recursos que vocês acharem melhores. Então, produzindo lá a micro-região. E depois a gente vai construir um painel e verificar o que aconteceu com essas informações aí. Vamos ver se depois a gente disponibiliza também para fazer algum artigo científico, algum material que possa colaborar com a formação de vocês. Portanto, aí aliando conhecimento econômico, visão econômica, com também conhecimentos de engenharia, de agrimensura e cartografia, utilizando a expertise que vocês têm em produzir materiais visuais, gráficos, mapas, enfim, cartográficos, enfim, que forneça, né, ilustrações eficientes de qualidade para os trabalhos científicos. É isso, qualquer dúvida eu estou à disposição, um abraço e até a nossa próxima aula.